A paz do Senhor, pessoal, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Pod Crente. Estamos aqui para agradecer a vocês, primeiramente, por estar nos acompanhando, incentivando, compartilhando, né? Queremos desde já pedir para vocês fazerem isso, para vocês curtirem, compartilhar, para comentar aqui e se inscreverem no canal. E queremos lembrar vocês também, logo aqui no início também, para não passar batido, sobre a campanha dos agasalhos, a campanha de alimentos que a gente está fazendo para o final do ano. Então, seria importante, de extrema importância, a ajuda de vocês, né? Que vocês venham nos procurar, logo a gente vai fazer o post no Instagram para vocês saberem direitinho, com todas as informações, e vocês vão... se Deus quiser, vocês vão ajudar a gente com alimentos, com roupas, brinquedos. E é isso, né? Vamos começar com a nossa oração, como sempre. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos aqui, meu Deus, diante de Ti, Pai, para te pedir, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção para as nossas vidas. Agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias, agradecer, Senhor, pela paciência, né, pelo amor por nós, que mesmo que ainda pecadores, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda nos quer perto, o Senhor nos perdoa. Então, viemos aqui, Senhor, de coração aberto, pedir, Senhor, Teu perdão, Pai, porque nós somos falhos, somente o Senhor é santo, meu Deus. Desde já te agradeço pelas maravilhosas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Roda a vinheta. Então, né, galera, para começar mais um episódio aí, a gente resolveu trazer um tema bem legal para vocês. A gente resolveu falar um pouquinho sobre a fé. E para começar, eu quis trazer uma passagem que já, de cara, já deixa bem assim explícito sobre o que a gente vai trazer. A primeira passagem, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, e versículo 1, vou ler versículo 1 e 2, e posteriormente Luma vai ler as outras passagens. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Essa passagem ela é muito interessante, porque assim, quando ela diz que a fé é a certeza do que vamos receber e é a prova de que existem coisas que não podemos ver, ela remete muito para que a fé em Deus que a gente tem é diferente do significado literal da palavra fé. Porque o significado literal da palavra fé é quando você acredita fielmente em uma coisa que você não tem como provar. E a gente sabe que no nosso meio é bem diferente. A fé em Deus é algo que a gente tem diversas provas. A gente tem diversas provas da existência de Deus, apesar de não ver. A própria Bíblia, ela traz diversos exemplos e até os feitos que a gente vê do Senhor em meio à sociedade, nas nossas vidas, o fato de sentir a presença de Deus. Então, tudo isso nos faz ter a certeza, entre aspas, que o Senhor existe. Então, é uma fé meio que diferente do sentido literal. A fé em Deus, para nós cristãos, ela remete não só a acreditar. Eu acredito que a palavra principal é confiar. Você ter fé em Deus é você confiar. Eu acho que esse é o principal ponto. Isso mesmo, gente. E foi bom, Júnior, já começar com Hebreus 11, porque Hebreus 11 inteiro é sobre a fé. Então, se vocês querem ter um conhecimento maior do que a gente vai falar aqui, pega a sua Bíblia e leia, porque é lindo. Eu me emocionei lendo isso. Eu já tinha lido, mas quando eu fui ler hoje para preparar, para apresentar aqui, eu me emocionei porque é simplesmente perfeito.
Já que Júnior já iniciou falando sobre a fé, eu vou falar um pouquinho sobre a fé das pessoas, né, de antigamente, como era, por exemplo, a de Noé, que aqui no versículo 7 fala: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então, assim, a fé dele era tão grande, que mesmo que ninguém acreditou que haveria um dilúvio de 40 dias, 40 noites, Deus mandou ele construir uma arca, uma embarcação gigante. E as pessoas não acreditaram, ele acreditou, ele teve fé naquilo que Deus havia lhe dito, construiu a embarcação para levar a sua família. Provavelmente vocês já ouviram essa história, porque, né, a Arca de Noé, os animais. Então, é uma história muito linda e de grande, como podemos dizer, aquela inveja boa, tipo, olha a fé dele, mano. Sim, e assim, a gente consegue ver, eu penso que a gente tem que trazer, na verdade, o exemplo de Noé para as nossas vidas, porque, assim, naquela época, a longevidade, né, a expectativa de vida era muito maior do que é hoje, né? Então, assim, só pelo fato de Noé, quando o Senhor falou para ele o plano que ele tinha, né? A promessa que ele tinha para a vida de Noé, e Noé não pensou em nenhum momento em hesitar, obedeceu fielmente ao Senhor, ele confiou 100% no Senhor, ele teve fé realmente em Deus, e assim, com certeza na cabeça dele passaram, né, todos os dias, talvez o desânimo, talvez a dúvida, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque todo o resto diz que não. Todo o mundo diz que não, que isso é bobagem, que isso é coisa da minha cabeça, mas ele preferiu acreditar e confiar em Deus. Veja o exemplo de Noé, ele demorou 120 anos para construir a arca. Então, assim, pensa na sua cabeça, 120 anos você ali, todo dia, serrando, pregando, fazendo alguma coisinha ali, construindo a arca, naquele projeto que o Senhor, né, fez ali, e ele seguiu à risca tudo que o Senhor falou. Então ele confiou 100% em Deus. E a Bíblia nos mostra, né, a vitória dele lá na frente. Porque eu acho que a gente deve ter fé e confiar 100% no Senhor. Por quê? Porque o Senhor não mente, Ele sempre diz a verdade, e Ele cumpre com a sua palavra. Então, assim, foi isso que Noé fez. Ele acreditou 100% no Senhor, ele teve fé. Ele sabia que que a promessa que o Senhor tinha para a vida dele ia se cumprir. Então, ele abriu mão de tudo, do que as outras pessoas iam pensar, de tudo, e falou, não, eu vou obedecer o que o Senhor está falando e vou acreditar e confiar nele. Então, tipo assim, é o mesmo exemplo de hoje. A gente olha a sociedade perdida diante da nossa volta, falando, mas isso aqui que é bom, isso que vocês estão fazendo é perca de tempo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a mesma fé de Noé, esquecer as coisas que estão para lá no mundo e focar no que o Senhor tem para nós, no projeto que Ele tem, na promessa que Ele tem para as nossas vidas. Entendeu? Então... realmente é uma história incrível. E outro cara também com uma fé imensa é Abraão, né? Todo mundo sabe aí, todo mundo conhece, porque Abraão foi um homem de muita fé. Primeiramente a questão, né, que ele teve que... Eu vou ler aqui, o versículo é melhor. Vai lá. O versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra em que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois eram como estrangeiros, morando em tendas. Assim, também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Então, assim, ele não pensou duas vezes e seguiu. Ele recebeu essa promessa de Deus e em nenhum momento ele duvidou, será que Deus vai realmente me dar essa terra? Não, ele simplesmente foi. Ele, como fala aqui, né, ele estava vivendo como estrangeiros, morando em tendas. Ele estava confiando em Deus, ele sabia que Deus tinha essa promessa na vida dele. Teve a questão também, você tem alguma coisa para falar sobre essas assim, eu só acho que no caso de Abraão tem diversos exemplos que a gente pode dar, né, sobre a fé de Abraão. E assim, um que
me impactou muito, né, foi a questão de Isaac. Sim, né? comentar isso. Quando assim, é uma coisa maravilhosa, a confiança que Abraão tinha, o temor que ele tinha pelo Senhor, de confiar 100% no Senhor. Um cara que, da idade dele, a expectativa, né, de não ter mais um filho, a própria Sara, né, que não podia ter filhos, e assim o Senhor faz a promessa para ele, e ele acredita, ele confia no Senhor. E a partir do momento que ele tem Isaac, ele poderia simplesmente se apegar, né, a Isaac, que foi a promessa, tal, aquela coisa. E aí o Senhor vem para testar ele e pede Isaac como sacrifício. Meu Deus, isso é lindo demais. Em nenhum momento ele pensa em falar assim, não, eu não vou entregar Isaac. O Senhor queria saber, o Senhor queria ver até onde ele poderia chegar. Então assim, meu Deus, o esforço que ele fez tão grande para agradar o Senhor, para obedecer, para confiar em Deus. Então, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Quantos sacrifícios a gente já poderia ter feito pelo Senhor, e a gente hesitou, a gente pensou duas vezes, eu não sei se vale a pena, e não confiou no Senhor. E muitas das vezes são coisas pequenas, assim, porque ele estava disposto a entregar o filho dele. Exatamente. E, como você falou, às vezes a gente hesita em fazer, não vou fazer isso. Por mais, a gente fica pensando, por mais que aquilo vai agradar a Deus, a gente fica assim. Agora ele não pensou duas vezes em entregar o filho dele, o filho da promessa. E assim, fora que o Senhor tinha prometido a ele que a descendência dele seria enorme, que seria até incapaz de conseguir contar. E assim, o que ele pensou ali naquele momento? Ele tinha tanta confiança em Deus que ele provavelmente, né, deve ter pensado, não, o Senhor, eu vou entregar o meu filho ao Senhor e o Senhor vai fazer a obra e vai ressuscitar. Porque a partir do momento que ele sabia que o Senhor tinha a promessa para a vida dele, de que a geração dele seria enorme, e seria através de Isaac, quando o Senhor pede ele para entregar Isaac, é por ele confiar e saber que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Ele não pensar duas vezes e falar assim, é seu, o Senhor que me deu, o Senhor pode levar. Ele não pensou duas vezes, então por que nós, com tantas as coisas bobas no dia a dia, que na verdade, parecem ser bobas, mas para Deus tem importância, porque Ele quer saber até onde nós podemos chegar. Da mesma maneira que Ele fez com Abraão, Ele quer saber até onde a gente é disposto a oferecer o que a gente tem por Ele, até onde a gente está disposto a nos sacrificar ou sacrificar alguma coisa para mostrar para Ele o quão Ele é importante para nós. E às vezes a gente não dá tanto valor para essas coisas. Infelizmente. Vou ler os versículos que falam sobre isso que a gente já falou, que a gente foi um pouquinho rápido, mas Hebreus 11, 17 ao 30... Não, peraí. 17 ao 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova... Hebreus 11, 17. Calma, vai. Conta, vamos contar. Hebreus 11, 17 ao 19. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Então, é exatamente o que a gente falou. Ele confiava tanto em Deus que Deus fez a promessa para ele, que ele teria uma descendência como as estrelas, mais incontáveis que as estrelas do céu, que os grãos de areia, e ele confiou nisso, ele confiou nessa promessa, e mesmo Deus falando que dependia de Isaque, essa descendência,
e Deus mandou sacrificar Isaque, ele foi sacrificar porque ele confiava, ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo, ele sabia que Deus tem poder para isso. E sobre também Sara, está aqui atrás, deixa eu ver aqui o versículo, Hebreus 11, versículo 11 também, 11 e 12, né? Deixa eu ver, isso, 11 e 12. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir suas promessas, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontáveis como as areias da praia. Exatamente. Ela mesmo sendo velha, Abraão sendo velho também, sendo os dois ambos idosos, né? Eles tiveram a fé, eles confiaram em Deus, que Deus iria propor a eles um filho, que seria meio que ele iria dar origem à grande descendência dos dois. Então eles colocaram a fé em Deus, e isso é que mais me choca na história deles dois, é essa fé enorme deles dois. E existem assim, a gente sabe que existem vários heróis da fé, né, relatados na Bíblia, mas eu acho assim muito interessante essa questão de Abraão, né, tratado ali e tal, queria ter a fé de Abraão. A galera geralmente fala, meu Deus, queria ter a fé de Abraão. E assim, realmente, a nossa fé em Deus, ela é importante não só para nós, mas para Deus, porque a nossa fé em Deus é como ele diz, deixa eu ver aqui no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aí a gente volta para o exemplo de Abel. Então, assim, a fé de Abel, né, fez com que ele fosse uma pessoa mais íntima, mais próxima de Deus. Ele se entregava por completo para Deus. Então a gente consegue ver a diferença no exemplo de Caim e de Abel. A fé de Abel era uma coisa assim, meu Deus. Porque, por exemplo, você pode pensar que é bobagem, é besteira. Mas não, quando você traz o exemplo deles dois, a gente remete para as nossas vidas quando a gente pergunta: por que acontece tanta coisa boa na vida de fulano? Por que fulano está tão abençoado? Por que minha vida não está assim? E a gente murmura demais e às vezes a gente não olha para o quanto a gente está se entregando para o Senhor, para o quanto está o nível da nossa fé. Porque é como diz aqui também no versículo 2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, para Deus é importante a gente ter fé nele. E a partir dessa fé, a partir dessa confiança 100% no Senhor, a gente se relacionar mais com Deus, a gente ser mais íntimo de Deus, né? Essa história de Caim e Abel aí está no versículo 4, falando sobre a fé deles. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Mudando um pouquinho do assunto desse mais antigo, lá do início, quero falar sobre uma passagem que é muito marcante para mim e que eu acho muito linda e que toda vez quando eu leio, inclusive tem até um hino que fala sobre ela, eu arrepio, eu choro porque é maravilhosa, que é Daniel 3. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu não vou ler porque é o capítulo todo, mas se vocês se interessarem aí, podem ler para saberem um pouquinho mais, que é a história dos 3 homens na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu acho incrível, eu acho linda, 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 porque, para você que não conhece, o rei construiu uma estátua e falou que era para todo mundo adorar quando ouvisse algum som de um instrumento musical. Era para todo mundo adorar. E nisso, esses 3 rapazes negaram a adorar essa imagem e também a adorar aos deuses, né, dele. Nisso, o rei falou que quem não adorasse ia ser jogado na fornalha e seria queimado lá, né? Eles não se recusaram, o rei foi conversar com eles e deu outra chance para eles poderem se redimir e adorar, e mesmo assim eles negaram. Inclusive o rei ainda falou bem assim: quando eu colocar vocês na fornalha,
Meio que isso. Qual é o Deus que irá salvar vocês? Aí um deles falaram, o meu Deus irá nos salvar. E mesmo assim, se ele não nos salvar, eu estarei tranquilo. E nisso, o rei ficou tão enfurecido, que aqueceu a fornalha, se não me engano, 4 vezes mais. E nisso, quando amarrou os 3 lá dentro, o rei, de longe, viu que eram 4 homens caminhando lá dentro. E nisso perguntou para os soldados, falou, quantos rapazes que vocês amarraram lá dentro? Ele falou, foram apenas 3. Eu falei, eu vejo 4. Eu vejo 4 rapazes, e chamou eles para sair. Quando eles saíram, não tinha um fio de cabelo queimado, não tinha, nem as roupas deles cheiravam fumaça. Eu fico impressionada. E o rei falou, a partir desse momento, que quem não adorasse ao rei deles iria ser lançado, iria ser, condenado. Porque ele viu que era real, que Deus era real, que ele existia. E que a fé deles, ao estarem dispostos a entrarem na fornalha, você pode pensar, mas apenas por adorar uma imagem ali, é só adorar a imagem do rei. Não é só isso. Eles tinham fé em Deus, eles não iam adorar outro Deus se não era o Deus deles. Então, assim, eles manteram essa fé, eles tinham essa fé que Deus iria salvar eles, e mesmo se não salvassem, eles morreriam pela fé. E vou falar aqui o último versículo, que é o que, meio que para dar uma fechadinha assim, que é em... Calma aí, um minutinho, que eu já entro nisso. Aqui, ó. Hebreus, novamente, capítulo 11, versículo 35 ao 40. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusaram-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda foram mortos pela espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Então, a gente vê aqui que eles estavam dispostos a serem acorrentados, a serem cortados ao meio, eles não ligavam para isso, porque eles tinham fé em Deus. Então, para eles, o que importava era isso. Eles não importavam se eles estavam acorrentados, em prisões, nisso, naquilo. Eles só importavam na fé que eles tinham em Deus. Eles tinham isso concretizado ali com eles. Então, o resto não importava para eles. E através dessa fé, eles tinham convicção de que, independente do que acontecesse, eles ainda seriam salvos. Tinham plena convicção de que eles estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam sendo tementes ao Senhor, que eles estavam sendo fiéis a Deus e que, independente do que fosse acontecer, igual no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolveram confiar no Senhor, abriram mão de adorar outros deuses. E assim, é muito bonito porque eles tinham convicção de que, se caso acontecesse alguma coisa ali dentro, se caso eles fossem queimados pelo fogo, ainda assim eles não se importavam, porque eles sabiam que o que o Senhor tinha para eles era melhor, que é a glória, é a vida eterna, morar ao lado do Pai. Então, às vezes, a gente se preocupa da mesma maneira. A gente pensa assim, meu Deus do céu, será que eu devo fazer isso com coisas bobas? Não com um exemplo tão impactante como esse. Então, às vezes, com coisas bobas, a gente pensa assim, meu Deus do céu, não sei se eu confio no Senhor. Eu estou passando por tal dificuldade, as coisas estão difíceis, minha mente não está legal, meu psicológico não está legal. E não confia no Senhor. Por quê? Por que o ser humano tem essa natureza de ser de não ser confiante? Lógico que houveram as exceções, né, como traz aqui na Bíblia, pessoas, exemplos de fé que confiaram 100% no Senhor e
não estava nem aí para o resto. Então acho que vale muito para a gente tomar esses exemplos desses heróis da fé para as nossas vidas, porque eu acredito que só tem vantagem nisso. Além de você agradar o Senhor, uma pessoa que ela confia 100% no Senhor, ela vai ter, na vida dela, quando ela for enfrentar alguma dificuldade, ela vai passar por aquela dificuldade com a maior facilidade do que uma pessoa que não confia no Senhor, do que uma pessoa que se aflige, uma pessoa que se preocupa demais, sofre por antecedência. E o Senhor, Ele não quer isso para as nossas vidas, né? É porque foi como você falou, elas sabem que Deus tem algo melhor para elas. Então, assim, elas sabem também que isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui vai passar e o que realmente importa é a glória eterna. Então, para elas isso aqui é só uma passagem mesmo, é como se fosse um final de semana. Vai passar, sabe que vai passar. E lógico que o Senhor, Ele pode nos honrar aqui na terra, né? A gente sabe disso, né? Quantas vezes o Senhor não nos honra aqui, mas o foco é não se prender ao que o Senhor pode fazer por nós aqui, ou o quanto Ele pode nos honrar, o quanto Ele pode nos colocar lá em cima para que as outras pessoas possam nos ver. O foco maior realmente é a nossa vida, né? Lá na glória com Ele, é a vida eterna, é o alvo que a gente tem que olhar. Esse é o alvo, Jesus Cristo. A gente tem que olhar para a nossa vida eterna, o plano de salvação que Ele tem para nós. E as outras coisas, mas e o que os outros vão achar? Deixa para lá. Meu Deus do céu, o que é que minha família vai dizer disso? Deixa para lá. Meu Deus, eu vou passar dificuldade no trabalho, na escola. Deixa para lá, o que tem para a gente é melhor. Talvez você também pode se perguntar, o que será que Deus vai achar? Se você não, por exemplo, eu não vou fazer isso porque tô com vergonha, o que é que minha família vai pensar? Mas se você não fizer, o que Deus vai pensar? Então, você tem que colocar aí na balança para ver o que pesa mais. Não pode nem ficar dúvida, né? Misericórdia se ficar dúvida ainda. Mas eu acho que vale muito a gente pensar por esse lado, porque às vezes a gente abre mão de algumas coisas e acha que aquilo ali tá bom. Eu abri mão de tal coisa aqui, já tá bom, já agradei Deus um pouquinho, agora eu posso não fazer tal coisa. E a gente sabe que as coisas do Senhor não são dessa forma. Não tem um intermédio. Se você vai se entregar para o Senhor, você tem que se entregar por inteiro. Se você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você tem que fazer da melhor qualidade. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Então, por que economizar energia? Por que economizar esforço para fazer as coisas de Deus, para se entregar para Deus? Não tem lógica, não tem motivo, né? Não tem um porquê. Então, é isso, né? Que vocês tenham entendido. Leiam aí Hebreus 11, Daniel 3 também, para vocês saberem um pouquinho mais. Vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto? Então, a gente já encerrando assim um pouco cedo, porque é para não ficar muito extenso os vídeos. Então, a gente, para tratar sobre esse projeto, né, a gente está pensando cuidadosamente, né, nos detalhes para ver como é que fica a questão da logística, como é que fica melhor, mas em si o projeto mesmo ele já está feito, né, a gente até apresentou na live e tal, falou com vocês e a gente vai estar divulgando no Instagram da Conectados em Cristo, né, e a gente vai colocar no feed, soltar para vocês ver detalhes e tal, soltar nos stories, mas basicamente é o seguinte, é reforçar novamente o pedido, né, você que tem aí na sua casa um agasalho, uma blusa de frio sobrando, um cobertor, né, que você não usa mais, ou até que você ainda usa, mas você tem sobrando, né, um alimento, né, não perecível, que você possa estar doando, porque a gente fez esse projeto, né, relembrando esse final de ano, né, o Natal, e às vezes as pessoas esquecem o verdadeiro sentido do Natal, né, e eu acho que elas deixam de ter uma sensibilidade de verdade para ter uma sensibilidade só na rede social, para ser bonitinho, tem que conscientizar, mas realmente não bota a mão na massa. Então, estamos aqui pedindo a ajuda de vocês mesmo para estar junto com a gente nessa, porque só eu, Luma, Dana, Atiela, a gente não consegue fazer muita coisa, mas se cada um de vocês que está aí do outro lado ajudar a gente, dar essa força para a gente e ajudar o projeto a engajar, a gente pode conseguir ajudar um número maior de pessoas. E eu tenho certeza que
uma peça de roupa ou 1 quilo de alimento não vai fazer tanta falta assim para você. Tem pessoas que realmente precisam, necessitam disso. Então, assim, se você puder contribuir, quiser contribuir também, a gente vai postar direitinho, como o Júnior já falou, né? Vamos explicar direitinho onde vocês vão poder entregar, ou talvez a gente possa ir buscar, se ficar mais fácil. Depende de tudo isso. Então, já vai separando aí as suas roupas, alguns alimentos, alguns agasalhos, né? Cobertas, Cobertores. isso, que vocês não usam tanto ou que vocês tenham de sobra. Então, já vai separando aí, porque a gente, se Deus quiser, vai. E é isso, dar né? certo. E todo esforço tem sua recompensa. O Senhor não vai deixar que seja em vão, nem o nosso esforço de estar fazendo esse projeto, de ter essa iniciativa, mas também de vocês, de estar ajudando a gente, de estar aí dando essa força para a gente realmente. E é isso, né? Para finalizar aí o programa, ficou essa parte aí do projeto e aí a gente vai deixando vocês a par do resto do que vai acontecer aí no decorrer da semana. É isso, gente. Curtam aí, Comenta. comenta na nossa página do Instagram também. Pode ir lá, a gente está mais ativo lá agora, como a gente falou para vocês, né? Que a gente ia começar a postar mais coisinhas. Tem alguns, a gente já postou uns 2 reels, não foi? Do episódio de Tamires, que tá maravilhoso. Se vocês Então ainda não já assistirem. curte, comenta demais, marca o Instagram do Conectados em Cristo. Isso. Lembrando que a gente não vai repostar mais para não congestionar os stories da página quando a gente for publicar alguma coisa, mas contamos com vocês para continuar marcando, postando os stories, curtindo, enviando para amigos, familiares. E é isso. É isso aí, gente. Né? Então, Fiquem com fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho. Deus abençoe.